Olá, professor! Seja bem-vindo a mais uma orientação didática de Educação Física para o terceiro ano do ensino médio. Eu sou a professora Elisângela Bernardino. Professora Iris. E hoje nós temos algumas dicas, de atividade para você trabalhar aí como estudante da mediação. Vamos começar a nossa orientação? Acompanha comigo aí. Então, nós estamos na aula 4.3 da unidade 1, que fala sobre o que, professora Iris? Sobre aptidão física e trabalho. Perfeito! Então, dessa aula, a gente tem aqui um bloco, de 3 momentos, sendo o primeiro e o segundo momento no estúdio, comigo e a professora Iris, e o terceiro momento que é com você, professor presencial de Educação Física. Essa aula aí tem uma duração estimada de 35 minutos, que é esse último momento de aula. Lembrando que em tempos de pandemia, essa aula ela pode ser adaptada conforme a realidade do aluno. Então, esse tempo pode aí sofrer algumas alterações. Qual que é a habilidade proposta para a nossa aula? A habilidade é praticar os testes de aptidão física, o TAF, reconhecendo as capacidades físicas trabalhadas e a importância do treinamento em longo prazo para resultados satisfatórios em concursos públicos. Perfeito! Então, a ideia aqui é que esse aluno possa vivenciar os exercícios que são realizados no TAF. E aí nós temos a nossa sequência didática, que vem sempre em todas as aulas, todas as orientações didáticas, que são aí os 3 momentos: roda inicial, o momento de vivência e experimentação e a roda final. Esses minutos aí estão distribuídos, dentro dos 35. Nós temos aqui uma sugestão de minutos para que o professor possa realizar a aula. Então, o que é importante a gente destacar? Que no primeiro momento, que é a roda inicial, o professor possa trabalhar o conceitual da aula, para que esse aluno possa conhecer. E no segundo momento, que é a vivência e experimentação, que ele possa trabalhar o procedimental, que esse aluno comece então a fazer, a conviver. Então, trabalhar aí esses 2 pilares. E no último momento, que é o momento de reflexão, que esse aluno possa trabalhar o atitudinal e está relacionado aqui ao aprender a ser. Então, é o processo ali de reflexão, de tomada de consciência. Então, a gente envolve os 4 pilares e as abordagens conceitual, procedimental e atitudinal. Dentro dos recursos e materiais didáticos, professora Iris, o que a gente vai precisar? Iremos precisar de colchonete ou uma toalha de banho, um bloco de madeira ou algo que seja similar, uma barra fixa também ou algo similar, um cronômetro e um caderno e lápis para fazer anotações. Perfeito. Então, nós já sabemos aí pelos materiais que a gente vai ter aí uma vivência de testes, E esse aluno vai poder adaptar conforme o que ele tiver disponível. Além do espaço aberto, prof? Isso. E aí nós temos as orientações para organizar a atividade. Então, você vai orientar esse aluno quanto ao espaço e os materiais. Você vai precisar, professor, assistir às aulas, conteúdo que são realizadas aqui em estúdio por mim e pela professora Iris, para que você consiga ali subsídios, para poder relacionar o que nós trabalhamos na teoria com o que vai ser feito na prática. Então, é muito importante assistir a aula, porque vai facilitar essa contextualização e o entendimento do estudante relacionado ao que a gente trabalhou no estúdio e ao que você, professor, vai fazer na prática com eles. Roda inicial, que é o nosso primeiro momento, professora Iris? Nós temos aí a abordagem atitudinal, Nós começamos aí com o primeiro pilar, que esse estudante ele vai conhecer, e esse tempo que se dispõe, essa sugestão é que seja aí dentro desses 5 minutos, Prof, eu vou fazer uma correção aqui, que eu acho que aqui foi um erro de digitação, que seria o conceitual, É o conceitual, prof? No nosso primeiro aqui. Então, o professor vai entender esse aqui como conceitual. Ok? Foi um erro de digitação mesmo, que era para estar conceitual aí. E que é o primeiro momento que é ligado aqui ao conhecer, ok? Vamos seguir. E aí, nesse primeiro momento, que é o conceitual, o que nós vamos fazer?
nós vamos realizar um diagnóstico. E um diagnóstico referente às capacidades físicas que são exigidas no cotidiano do estudante. Então, vejam bem, eu vou verificar o que esse estudante utiliza, né? Quais são as capacidades físicas que ele utiliza, se esse estudante trabalha, por exemplo, na pecuária, na agricultura, se faz atividades domésticas, quais são as capacidades físicas que ele mais utiliza. Então, eu vou fazer esse diagnóstico. Eu também vou fazer a proposição de questões geradoras. O que seriam essas questões geradoras? Seriam questões para chamar a atenção do aluno sobre o TAF em concurso público. Então, eu vou gerar um problema para ele, um questionamento, para que ele comece a se envolver de forma significativa na aula. Como sugestão, nós temos duas questões geradoras, né, professora Iris? Temos aqui a primeira, né? Como que a aptidão física está presente no seu cotidiano e no trabalho, né? Ele vai expor aí como que ela se apresenta. E temos aqui a segunda, de que forma o candidato deve se preparar para a realização do TAF em um concurso público. O que ele precisa fazer, né? O que ele precisa estar atento para realizar esse concurso público. Perfeito. Pelas duas questões geradoras, a gente vê que a primeira está mais relacionada ao dia a dia dele, né? Então, ele vai conhecer o local onde ele vive, o local onde ele trabalha e como que essa aptidão física está presente. Tanto a aptidão física associada aí ao exercício, quanto a aptidão física associada ao trabalho. E na segunda questão, já é mais voltada ao TAF. Então, você vai começar a perguntar para ele, né? Como que ele vai se preparar? A partir de quando que ele vai fazer isso? De que forma? Então, você já vai problematizar isso para ele. E aí nós temos as atividades sugeridas, né, professora Iris? Sim, temos duas aqui. Temos a primeira, que é a estação da atividade física, e a segunda, uma simulação de um TAF em um concurso público. Perfeito. A primeira atividade, ela vai ser meio que um circuito ali onde o aluno vai realizar alguns exercícios. Ainda não é o TAF propriamente dito, mas são exercícios ali que vão preparar, né? E na segunda, ele vai simular. Então, a gente vai orientar agora um pouquinho mais dessas atividades, dessas duas propostas. E aí, nós chegamos no nosso momento, né? Que é o procedimental, que vai estar associado aqui, mais propriamente dito, ao pilar conviver e fazer, né? Não deixando de envolver o conhecer e o ser também. Mas é um foco que vai ser maior aqui, relacionado ao conviver e ao fazer. E aí, qual que é a proposta da primeira atividade, então, que é uma estação? A gente está sugerindo aí 6 exercícios. Aqui nessa primeira tela tem 4, que seria o quê? A flexão abdominal, a flexão de braço sobre o solo. O que mais, professora Iris? Temos também o salto de impulsão horizontal e a tração na barra fixa. Vejam bem, os 3 primeiros vai ser mais fácil para o aluno realizar, porque ele vai dispor, por exemplo, de um colchonete ou uma toalha, né, um local ali, de repente, até a própria grama, se ele tiver acesso a um local gramado, e um local onde tem areia, né, para que ele possa realizar um salto de impulsão horizontal. Talvez esses 3 ele consiga fazer de uma forma mais acessível. O quarto vai exigir que ele tenha um local para que ele possa fazer essa tração. Seja um local fixo, seja um local adaptado, mas ele vai precisar desse local e um local seguro também, né? Ele não vai fazer essa tração na barra num local que traga riscos. Então, esse aqui, se caso o aluno não dispor do local, o professor pode substituir, ok? Então, vamos seguir aqui, lembrando que em cada estação dessa, o tempo é de 1 minuto. 1 minuto para flexão, tanto abdominal quanto de braço, 1 minuto ali no teste de impulsão, 1 minuto no teste de tração. Lembrando que o teste de impulsão e o teste de tração, ele tem 1 minuto ali para realizar as 3 tentativas. E na tração de barra também vai ter 1 minuto para realizar as 3 tentativas ali, de 1 a 3 tentativas relacionado a subir, né, para conseguir elevar o corpo para fazer a tração. Vamos seguir. E aí nós temos mais 2, professoras. Quais seriam eles? Nós temos aqui o quinto, corrida de ir e vir, e a corrida de 12 minutos. Perfeito. Então, na corrida de ir e vir, esse aqui é um que dá para ele fazer muito, né? Que ele vai delimitar ali um espaço.
A gente orienta ali que seja um espaço que ele vá medir, né, que tem em torno ali de uns 10, né, 10 metros. Aí ele vai delimitar esse espaço, colocar os 2 blocos de madeira ou um obstáculo, ou algum objeto, né, professora, que ele consiga pegar. Ele delimitou, então ele vai fazer esse deslocamento, né? Pegar um objeto, volta, posiciona no lado contrário, vai lá e pega o segundo e posiciona. Vai marcar o tempo, nesse caso aqui, e verificar em quanto tempo foi que ele cumpriu. Ele pode realizar 2 tentativas e ele vai marcar ali a tentativa que foi melhor para ele, o melhor resultado de tempo, né? Quanto mais rápido ele for, melhor. Lembrando que ele vai ter que transferir os 2 blocos de um lado para o outro. E aqui nós temos a corrida de 12 minutos, que é um teste de Cooper. Ele vai ter que ter um local tranquilo para ele fazer essa corrida ali por um tempo de 12 minutos, numa intensidade moderada e que seja contínuo. Então, ele não vai aumentar a intensidade. É uma mesma intensidade durante todo o teste. É interessante frisar aí 2 coisas, prof. Principalmente nessa corrida de 12 minutos, que ele esteja com roupa e calçado adequado, né? Perfeito. Ele tem uma roupa leve, né? Que ele esteja aí com, de preferência, aí um tênis ou um calçado fechado leve, né? Para que ele possa estar realizando essa atividade e ele não venha aí, quem sabe, sofrer uma torção aí no tornozelo, né, no calcanhar, ele não venha se lesionar aí. E também, como ele vai fazer aí 12 minutos, ele vai demorar um pouquinho mais, ele já deixa um ponto de apoio aí para que ele possa ingerir uma água, né, para ele possa fazer a hidratação dele. Exato. E lembrando que é um teste de 12 minutos, mas você pode orientar o aluno, por exemplo, que ele, em vez dele correr, que ele também caminhe, vá caminhando, vai passadas rápidas, se vê que ele não tem condicionamento. Era um teste de corrida, mas eu não consigo correr, então faz caminhando, mas faz caminhando. Um trote, né, prof? Em forma de trote. Só tem que ser contínuo, né? A ideia é que ele possa vivenciar os exercícios que são usados, né, que são realizados no TAF. A ideia não é ali medir a aptidão física dele, é só que ele possa vivenciar. Ele vai conhecer um pouquinho mais do condicionamento dele, se ele tem ali um condicionamento para aguentar correr, ele vai correr. Se ele não tem, ele baixa a escala, dá um trote ou então uma caminhada, mas que ele realize dentro desse tempo. Exato. Inclusive, a nossa sugestão do mês para o aluno que fez o desafio lá da corrida já foi justamente isso, tem uma progressão, né? Primeiro caminhou, depois ele foi dando os estímulos, 1 minuto correndo, 1 minuto caminhando, depois 1 minuto caminhando, 2 correndo. Então, a gente vai evoluindo. Então, você vai deixar bem o aluno à vontade aí nessa questão da individualidade dele. Isso. E você vai fazendo essa adaptação. E evita horários muito quentes também. Exato. Ou começo da manhã ou final da tarde. Exato. É o indicado. Então, vai orientar o aluno nesse sentido. Lembrando que a ideia dessa atividade é que ele vivencie. Então, ele pode vivenciar sem ter aquela sensação de estresse ou que ele chega ao seu estresse máximo. Não é essa a ideia. É só que o aluno possa sentir como que é o teste, o que ele exige, qual que é a capacidade física que está sendo trabalhada, para que ele possa começar a aumentar essa percepção dele. E okay? aí ele vai ter essa tomada de consciência que a gente está falando em todas as aulas. Né? Ele vai começar a conhecer um pouco mais do corpo dele, quanto que o corpo dele aguenta. Exato. E se ele tem interesse em fazer o TAF, ele já vai estar ciente que não dá para treinar uma semana antes, um mês antes. Precisa treinar com antecedência maior. Perfeito. Ok? Vamos seguir agora no nosso passo a passo para fechar essa orientação. Acompanha comigo aí. Então, nós temos o nosso passo a passo. Então, esse aluno, para fazer a estação da aptidão física, primeiro passo ele vai realizar os testes. Ele vai identificar a capacidade física envolvida. Lembrando que aqui ele realiza no intuito de vivenciar e identificar isso. No passo 2, ele anota o número de repetições, no caso dos testes que conta, né, a quantidade de repetições, ou tempo, no caso dos testes que conta o tempo, como, por exemplo, a corrida, que na corrida você vai considerar o tempo que ele realizou. No passo 3, você vai registrar a percepção de esforço. Como que isso fica? Então, nós temos aqui a escala de Borg, que está indo como sugestão, para esse aluno dizer ali de 1 a 10 qual foi a percepção de esforço em cada teste.
Por aqui a gente consegue saber se o teste foi muito intenso, como que foi, se ele está com uma boa aptidão física ou não. E nós temos um quadro que ele vai responder, logo aqui embaixo. Então, esse quadro tem o exercício realizado, onde ele vai dizer, eu realizei corrida de ir e vir, capacidade física, resistência aeróbia, número de repetições, ele não fez repetições, mas ele correu, tempo, 12 minutos. E a percepção de esforço, a minha percepção de esforço foi 5, moderado. Então, você vai orientar o aluno a preencher esse quadro no final, para poder discutir lá na parte de roda final, ok? Sigamos, então, a nossa próxima atividade, professora Iris. Olha só, antes de você passar para a próxima, prof, deixo como sugestão aí para esse estudante que ele possa fazer aí com o familiar, né? Se esse familiar ele não puder fazer junto, né, essas atividades propostas, mas que ele pegue esse material que já foi confeccionado, que já foi separado anteriormente, por exemplo, essa tabela de Borg aí, que tem 10 níveis aí de como que eu percebi o esforço. Por exemplo, eu estou fazendo eu e minha mãe. Minha mãe, ela não vai correr por algum motivo, né? Eu executo lá a corrida de 12 minutos e minha mãe me pergunta no final, quando terminar os 12 minutos. Ela pode me avisar, eu não preciso necessariamente estar marcando o tempo, ela pode marcar, Iris, tá acabando o teu tempo. Aí encerra, como que você está se sentindo? Dá uma olhadinha aqui. Eu estou me sentindo o número 1, estou sentindo o número 9, estou sentindo o número 3. E aí vai lá, ela pode marcar para você. É uma forma de interação com a família. Sim, envolvendo a família. Né? Ele pode trazer uma família tanto para fazer com ele, quanto para anotar para ele também. Exatamente, né? Tem uma interação e há um conhecimento trabalhado ali em conjunto. Sim, né? Com certeza. É bem bacana isso. É uma sugestão legal. Agora, vamos seguir para a nossa atividade 2, né? O que nós temos aí na atividade 2, que é o simulando o TAF. Acompanha comigo aí. Olha só. Então, nessa atividade aqui, o que vai acontecer? Essa daqui vai exigir um pouco mais de protagonismo do estudante. Então, o que você vai fazer? Você vai pedir para esse estudante pesquisar. Primeiro ponto vai ser ele levantar os editais de concurso público, os tipos de TAF que são exigidos. Então, ele vai fazer uma pesquisa. Se ele tem interesse lá, por exemplo, na Polícia Rodoviária Federal, ele vai ver o edital do concurso da Polícia Rodoviária Federal. Aí ele pesquisou, ele vai escolher um tipo de TAF naquela pesquisa que ele fez, que é o TAF que ele deseja simular. E aí sim, essa simulação tem que ser igual ao que ele está lá no edital, do que ele pesquisou. Ele vai explicar, conforme as especificações do edital, as exigências para o teste. Então, ele vai ter que fazer um vídeo, vai ter que escrever sobre o que é exigido naquele teste, tanto para o homem quanto para a mulher, porque às vezes tem teste que é específico para homem, tem teste que serve tanto para o homem quanto para a mulher. Ele vai explicar essas especificações. E aí ele vai simular o teste em conformidade com as exigências. Então, ele vai fazer essa simulação e vai produzir um vídeo demonstrando as especificidades na execução do teste. Lembrando que a ideia é só vivência, então esse aluno não precisa ter uma boa aptidão física para fazer, mas ele tem que saber ali demonstrar. Então, ele vai estudar o teste, né, professora Iris? Ele vai estudar o teste e eu até digo, prof, que é bom ele aquecer um pouquinho, alongar um pouquinho. Se ele for pegar, por exemplo, aí um TAF um pouco mais extenuante do que ele tem conhecimento, mas ele quer experimentar, então que ele prepare um pouquinho o corpo antes. Exato. Né? O professor de educação física aí que está acompanhando a gente, né? É uma especificidade, então orientar o aluno a fazer um aquecimento antes, dependendo do TAF que ele vai realizar, mas é importante também dar autonomia para esse aluno poder escolher qual que é o teste que ele quer vivenciar. Perfeito. Então, o ponto de partida vai ser essa pesquisa mesmo, ele vai pesquisar e ele vai escolher qual que é o teste que ele quer fazer a simulação, ok? Vamos seguir fechando a nossa proposta de atividade, acompanha comigo. Então, nós chegamos agora na nossa roda final, que agora sim, professora Iris. Agora sim é atitudinal. É o nosso atitudinal. Não sei por que a atitudinal estava lá no início, eu ainda não sei. Mas vamos lá. Nessa fase aqui, nós temos o aprender a ser, né? Que é o foco aqui
desse nosso momento, não desmerecendo os outros, né? Que os outros também são importantes e não deixam de estar presentes também. É uma sequência didática que deve ser seguida, né? Porque ninguém chega ao topo se não fizer a escadinha, né, prof? Exato. Então, é uma parte final aí de um processo sequenciado de trabalho. Perfeito. E aí nós temos aqui, nessa parte, então, o diálogo e a reflexão vai ser fundamental. E aí seria reflexão sobre o quê, professora? Sobre a aplicabilidade das capacidades físicas no cotidiano e no trabalho. Então, é muito importante que esse jovem, ao final dessa aula, ele consiga refletir sobre isso. E aí também é importante, professor, você orientar o estudante a relatar como foi essa experiência, né? E aí a professora Iris falou de envolver a família. Aqui a gente vai relatar como que foi isso com a família, com os amigos, porque quanto mais gente ele envolver ali naquele teste, melhor vai ficar também para ele se sentir mais animado. Então, que ele considere, né, e relate essa experiência de como que foi. Esse aluno poderá também fazer a proposição criativa de ações e planos. E aí essas ações vai estar associado, por exemplo, ele criar um plano de preparação. O aluno da mediação já viu lá no nosso Mexa-se uma sugestão de planilha de corrida. Então, que esse aluno possa começar a pensar, né? Como que ele pode otimizar essa preparação, em consonância com o professor de educação física. Então, ele pode fazer alguma proposição criativa de como que ele vai melhorar aquele teste que ele realizou e que ele viu que ele não estava tão bem. Então, ele vai dizer, eu vou procurar um profissional, eu vou treinar com tantos meses, tantos anos de antecedência, eu já vou começar. Então, mais voltado mesmo à intencionalidade desse estudante. É interessante também fazer a divulgação dessas ações, desse protagonismo dele nas redes sociais. É legal levar para outras pessoas, né, Iris? Isso, levar para outras pessoas. Essa divulgação pode ser aí através de um vídeo de 1 minuto, né? Através aí de uma construção produzida aí por esse estudante. Perfeito. Então, a ideia desse momento aí é essa, né? E aí nós temos a flexibilização. As atividades, a gente sempre diz que elas podem ser adequadas. E adequadas por quê? Porque vai considerar a realidade do estudante, isso é essencial o professor lembrar disso, e deve ser respeitado a habilidade proposta. Então, mesmo que eu vá substituir, eu tenho que considerar a habilidade. Eu também preciso utilizar o quê, professora Iris? Material que seja acessível para esse estudante. Se você, professor, perceber, nós já pensamos anteriormente em algumas propostas em que o acesso ele é facilitado a esses materiais. Mas se ainda assim houver uma dificuldade, né, nesse acesso desse material, não impede que tenha aí uma nova adaptação, uma nova correção, uma nova reformulação, né, desses materiais, utilizando fotos, gravuras, enfim, material de apoio, né, prof? Perfeito. De apoio, material complementar, tudo isso vai como subsídio aí para essa aula ser bem sucedida, para essa aplicação ser bem sucedida. Às vezes o professor pode dizer, eu quero mandar um vídeo para orientar o aluno na execução. A própria matéria jornalística que a gente trabalhou na aula, ela ensina a execução de alguns testes. Então, tudo isso pode ser utilizado também como um recurso para o aluno poder realizar essa aula. Até um incentivo a mais, né? Uma provocação a mais também. A gente está aqui, está querendo que você faça, que você realize, para a gente saber como é que está sendo. E, claro, a gente não pode esquecer de pedir, né, prof? O feedback, que esses alunos mandem o feedback para você e você nos encaminhe, porque brilha os nossos olhos, enche nosso coração de alegria e torna o nosso trabalho melhor. Se a gente errou em alguma coisa, a gente vai corrigir. Se a gente acertou, a gente vai acertar mais ainda. Perfeito. Essa questão do registro, ela é muito importante porque a gente sabe se está precisando arrumar, organizar alguma coisa, melhorar. Então, a gente conta sempre com o seu apoio, professor, de mandar os vídeos, mandar o feedback. O aluno sempre está envolvido ali de forma significativa. Então, quando a gente diz, considera a realidade dele, faz o diagnóstico de como que é o dia a dia dele, porque aí você traz aprendizagem significativa. E agradecemos aí de coração, né, prof? Ficamos aí com o coração muito grato, muito feliz aí com essa sua parceria. Perfeito. Para fechar a nossa orientação, vou só mostrar as referências de onde que nós se baseamos para fazer essa orientação.
e aí nós já vamos finalizando o nosso trabalho de hoje. Vou chamar a atenção aqui desse material, né, que fala sobre os testes de aptidão física e educação física escolar. É um material que a gente é bem interessante, é do governo do estado do Paraná, que fala também relacionado aos TAFs. E os materiais que a gente sempre utiliza, né? O livro de sala de aula inovadora, que é o que a gente utiliza praticamente em todas as aulas aqui. Revisão feita, chegamos na hora da prática com o professor presencial. Desejando aí para vocês uma boa aula. Manda o registro para a gente, porque a gente já está ficando sem glicose. A gente precisa de Tem que fazer nosso coração bater, né, prof? Isso. Comenta os vídeos também. E até a próxima, professor. Tchau, gente. Tchau, tchau.